em nome de Jesus, amém? Aleluia, pode se assentar. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, né? Nesta série ou minissérie de mensagens, a última noite no barco. A semana passada nós falamos sobre saindo do barco, e hoje eu quero falar sobre adorando no barco. O texto bíblico de João, capítulo 4, versículo 23, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quando nós lemos essa declaração feita no Evangelho de João, e analisamos o contexto em que ela foi escrita, entendemos que não importa, queridos, onde você está, ou a circunstância em que você se encontra, você aonde está pode adorar ao Senhor. Adoração a Deus não é uma coisa que nós fazemos tão somente quando cantamos, quando louvamos, quando estamos na igreja. A adoração a Deus é uma adoração feita sempre baseado na sua palavra e também na direção do seu Espírito. Se você está vivendo esta palavra, você está adorando ao Senhor, seja onde você estiver. Se você está permitindo que o Espírito Santo tenha guiado, esteja guiando, dirigindo a sua vida, então você está adorando ao Senhor nas suas decisões, nas suas escolhas, aonde você estiver. Adorar a Deus, na verdade, não se resume tão somente, em um lugar, como no contexto a samaritana estava tentando mostrar para Jesus. E quando Jesus fala que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. E isso é fundamental para nós quando nós olhamos o texto e essa mensagem que nós estamos trazendo para vocês. Percebe que na expressão verdadeiros adoradores, significa que há o quê? Falsos adoradores. Veja que o texto é muito claro quanto a isso. E pastor Marco Aurélio, quais são os falsos adoradores? Na verdade, a adoração só é verdadeira quando se obedece a Deus. Quando não obedece, não há adoração. Por isso que muitas vezes você vê muitas pessoas dentro das igrejas. Você vê pessoas frequentando uma igreja. Você vê pessoas se filiando a uma igreja, a uma congregação. Mas pode ser que elas não estejam ali adorando ao Senhor. Por quê? Porque elas não estão obedecendo ao Senhor. E a verdadeira adoração é um ato de obediência ao Senhor, de submissão à sua palavra. Quando nós olhamos no texto em que os discípulos estavam no barco e que Pedro disse: eu vou pescar, depois que Jesus havia morrido, ele olhou para os seus amigos, discípulos, disse assim: olha, não tem mais o que fazer, eu vou pescar. E eu entendo por que ele disse aquilo ali. Porque o que Pedro, na verdade, sabia fazer era pescar. Ele era um exímio pescador. E ele tinha alguns irmãos em Cristo ali, alguns discípulos, que também eram pescadores. Esses também falaram para ele: então também nós vamos. Outros não eram pescadores, como o próprio Mateus, que era cobrador de impostos. Mas ele também foi atrás de Pedro. E perceba, essa não era a direção de Deus. Essa não era a direção de Deus. Jesus havia deixado claro para eles que ele haveria de morrer e que ele haveria de ressuscitar. E que eles continuariam com a obra do Senhor. Mas Pedro, ele não entendeu isso. Ele não permitiu que o Espírito Santo dirigisse. E ele disse assim: bom, então eu vou voltar, já que Jesus morreu, eu vou voltar para aquilo que eu sei fazer.
E alguns discípulos e outros discípulos foram atrás dele. Muitas vezes, há pessoas que estão indo atrás de outras pessoas, simplesmente porque não sabem fazer outra coisa. Então, muitas vezes você está indo atrás de pessoas que estão debaixo de desobediência, que não estão adorando verdadeiramente a Deus, que não são verdadeiros adoradores. Pessoas que estão dizendo para você muitas vezes isso, né? Não com as palavras, mas com as atitudes. É melhor, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida, não vou me envolver com isso, sabe? Eu tenho muito problema, muita coisa para resolver, eu tenho uma vida para levar, eu não vou ficar me envolvendo com as coisas do Senhor. E tem muita gente que vai atrás dessas pessoas, né? Basta eu ser um bom religioso, mas o religioso, ele não é um adorador. O religioso, ele é uma pessoa que busca, na verdade, a ele mesmo, e não ao Senhor. Então nós temos que ter o quê? Muito cuidado, porque, digo, o verdadeiro adorador é aquele que obedece ao Senhor. Amém, queridos? E Pedro levou os seus colegas, e Pedro sabia muito bem pescar. E ele então levou os seus amigos, ó, vamos então pescar comigo. E levou para o mar. Eu vou mostrar para vocês aonde que pega peixe, né? E tinha alguns ali que eram aprendizes de pescador. Olha, eu vou mostrar para vocês como que é que pesca, né? Aonde a gente joga a rede, como que a gente joga a rede. E ele ficou ali, naquele entusiasmo, fazendo aquilo que ele sabia fazer e buscando ensinar as pessoas. De repente, ele se depara com algo que ele nunca havia entendido, né? Deparado com aquilo ali, ele disse assim, olha, jogamos a rede, puxamos a rede e veio alguma coisa? O texto bíblico diz que eles não pegaram nada. E Pedro então pensou assim, olha, eu creio que tem alguma coisa errada aqui, mas vamos fazer o seguinte, Pedro então tira a roupa. Pedro tira a roupa e se joga na água, para poder ensinar a eles e mostrar, ó, agora vocês vão ver só, nós vamos ao profundo, mais profundo, vamos para lá, vamos mais para o profundo. E ele deve ter pensado assim, olha, uma pescaria como essa é fora do comum, eu nunca tirei a roupa para poder pescar, mas agora eu estou vendo que essa pescaria é profunda, eu estou tirando tudo para poder pescar. E ele puxa a rede e nada. Ele tirou tudo, e mesmo tirando tudo, entregando tudo, o que é dele, para tentar ganhar alguma coisa, não conseguiu. Tentando mostrar para os outros. E por que ele não conseguiu nada, pastor? Porque ele não estava na direção do Espírito. Ele não estava fazendo sob a direção do Espírito. Ele não estava fazendo sob a obediência do Senhor. Então, querido, você pode fazer muita coisa, mas se você não estiver fazendo debaixo da direção do Espírito, obedecendo ao Senhor, esteja certo que no final vai ser o quê? Nada. Eu lutei e cheguei à conclusão que eu não fui a lugar nenhum. E olha que você se convence que você deu tudo que você podia dar. E naquilo que você sabe fazer. Eu não sei, queridos, mas eu acho que você deve estar chegando a uma conclusão. Pastor, olha, eu conheço muita gente assim. Se entrega, sabe fazer aquelas coisas, mas eles não saem do lugar. É a mesma coisa. Entra ano e sai ano e as coisas não avançam na vida dessas pessoas. Por quê? Porque na verdade elas não estão debaixo da direção do Espírito Santo. Elas não estão obedecendo ao Senhor.
Há uma frase que Deus me deu, que diz assim: tentar fazer algo que Deus não quer que você faça, vai te envergonhar, vai tirar sua dignidade. Então não tente fazer algo, querido, que Deus não quer que você faça. E foi o que Pedro tentou fazer, a ponto de tirar a roupa. Isso é uma questão de vergonha. E a gente, mesmo sabendo fazer o que nós, aprendemos a fazer, mas se não o fazemos debaixo da direção de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo, da palavra do Senhor, essa pessoa vai ser envergonhada. A sua dignidade vai ser retirada. E veja, mesmo que você diga assim: mas pastor, eu fiz tudo, mas não fez debaixo da direção. Você se esforçou, você fez tanta coisa, e no fim do dia você descobriu: eu não ganhei nada. Olha a frustração que vem aí. E naquele dia Pedro experimentou isso. Estar no barco sem adorar ao Senhor, e o barco aqui simboliza aquilo que Deus coloca em nossas mãos, nos adestra para poder fazermos de acordo com a vontade dEle, não nossa. Querido, se nós estivermos fazendo sem a verdadeira adoração, não vai ter sucesso, e muito menos a honra. Então a verdadeira adoração, ela acontece, ela é verdadeira quando nós obedecemos ao Senhor. E aí você vai perceber que todo o seu esforço e dedicação, debaixo da obediência do Senhor e da direção do Espírito Santo, você vai ter sucesso e você vai ser honrado lá na frente, em nome de Jesus. Pedro teve que aprender isso a duras penas, mas o texto que nós lemos no início fala que Deus procura verdadeiros adoradores, e esses verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Espírito Santo é o que está em nós, a verdade é a palavra. Amém? Segunda coisa que nós percebemos no texto: a verdadeira adoração se manifesta na gratidão. Ser grato é uma coisa, irmão, fundamental. E uma das coisas que o ser humano menos é grato. Veja, depois de todo esse esforço, o texto bíblico de João capítulo 21, o texto que lemos o domingo passado, que é a base dessa série, diz que depois desse todo esforço, quem que aparece na praia? Jesus. Jesus aparece para mostrar exatamente para Pedro que ele estava fora da direção, que ele estava fora da direção que ele havia dado. E eu quero tomar um minuto de vocês para agradecer a Deus por ser o Deus que não vem até nós só quando nós estamos tendo sucesso, mas é o Deus que vem até nós quando nós estamos passando pela luta. Mesmo quando você cai, mesmo quando você erra, mesmo quando você fracassa, esse Deus, e eu quero agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus, querido, por ser o Deus que vem até nós quando percebe que nada está funcionando, que você está falhando, que você está sendo derrotado. Deus vem até você e aparece diante de você para te levantar, para te ajudar, para te mostrar a direção, para dizer: você está na direção errada, não é essa a orientação, não é essa a direção, não vai por aí. E quanta gente Deus se revela, se manifesta mostrando para ele não é essa a direção, e a pessoa persiste em ficar naquilo ali. Me desculpe, mas é muito elementar
uma pessoa persistir no erro. É muito elementar uma pessoa persistir em algo que lhe está trazendo prejuízo, derrota, fracasso. Porque Deus não planejou para você derrota. Deus não planejou para você fracasso. Por isso que eu estou tirando esse minuto para agradecer a Deus. Deus aparece, irmão, quando tudo parece que está ao contrário na nossa vida. Tudo está, pastor, pelo amor de Deus. E aí Ele aparece, Ele se manifesta. Diga para o teu irmão que está do teu lado: ó, Jesus está vindo aí, cara. Jesus vai aparecer. Fica firme, Ele vai se manifestar. Diga para ele aí: Jesus vai se manifestar. Fica firme, corrige, vem. Em nome de Jesus. Ele não está indiferente. Enquanto Pedro estava lá no mar, tentando, buscar e pescar, e trazer o seu provento, aquilo que ele vivia, e nada acontecia, e passou vergonha com os outros que estavam ali no barco, e de manhã cedo, volta para a praia, sem nada, e quem aparece ali? Jesus. Agradecer é um ato de adoração. Você adora a Deus quando você, agradece a Ele. Toda vez que Jesus olha a sua situação, a sua circunstância, e percebe que você não está conseguindo avançar, Ele vai se manifestar. Por isso você deve declarar agora, em nome de Jesus. Diga para todo demônio, para toda depressão, para todo medo, para toda dúvida, para todo desânimo. Diga para essas coisas: olha, Jesus vai se manifestar. Isso não vai ficar, isso não vai permanecer em mim. Deus não tem isso para mim. Ele vai se manifestar e Ele vai mudar esse quadro na minha vida. Diga para o demônio, diga para a depressão, diga para o medo, diga para o desânimo, em nome do Senhor Jesus. Diga para o diabo: olha, ele está vindo aí, sai. É desse jeito. E eu sei que nessa tarde, pessoas que estão aqui estão vivendo situações adversas. Talvez opressão na sua vida sentimental, na sua vida familiar, desânimo, talvez medo, dúvida. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para você: filho, fica firme, porque eu vou me manifestar. Creia, creia. Em nome de Jesus, eu creio nisso, irmão. Você tem que dizer para o diabo: era você tinha que ter me matado antes, porque agora não adianta mais, porque Jesus apareceu. E quando Jesus aparece, querido, não tem morte, não tem doença, não tem desânimo, não tem medo, não tem dúvida. Ele manifesta a glória dele, o poder dele, a unção dele, a libertação dele, a salvação dele, o resgate dele. Ele faz essas coisas na nossa vida. E interessante que há momentos que nós olhamos e parece que Jesus não está ali. Porque na cabeça dos discípulos eles devem ter percebido isso, porque Jesus morreu. E agora, nós não pegamos nada, passamos a noite toda, estamos exaustos, cansados. Há pessoas cansadas, há pessoas exaustas, há pessoas que estão a ponto de jogar tudo para o alto, há pessoas que estão pensando em suicidar, há pessoas que estão dentro da igreja, e essas pessoas estão dentro da igreja. Em nome de Jesus, querido, você nunca deve esquecer da onde Deus te tirou, da onde Jesus te resgatou. Dê glória a Ele, agradeça a Deus, em nome de Jesus. A terceira coisa que nós percebemos nessa adoração do barco, é a verdadeira adoração. Ela reconhece a quem ela deve dar glória. E esse é um grande problema.
qual, pastor? Porque tudo que nós conquistamos com o nosso esforço, achamos que fomos nós. E temos dificuldades de reconhecer quem realmente nos dá. E eu digo isso com muita propriedade. Por quê, pastor? Sabe, quando nós temos esse momento no culto, o momento da fidelidade, não é para levar você a dar, é levar você a refletir e reconhecer que tudo que você tem, tudo que você é, não é por causa de você, é por causa dele. A ele tem que ser dada a glória. Você está aqui por causa dele. E sabe o que aconteceu naquele momento que Jesus chegou na praia, que apareceu diante deles? Diz o texto sagrado que eles não reconheceram a voz de Jesus. Não reconheceram a voz de Jesus. Isso significa que muitas vezes o Senhor está aparecendo, mas nós não estamos reconhecendo que é Deus que está fazendo aquilo ali, que é Deus que está nos ensinando a sermos verdadeiros adoradores. As pessoas religiosas, elas têm dificuldade de reconhecerem a presença, o que Jesus está fazendo. Por quê, pastor? Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque na maioria das vezes, se não todas as vezes, quando Jesus se manifesta, ele não se manifesta como a gente esperava que ele se manifestasse. Preste bem atenção nisso aqui. Essa é a fraqueza de muita gente. Muitas vezes as pessoas não reconhecem Jesus se manifestando, porque ele não se manifesta da forma como você esperava que ele se manifestasse. E aí quando ele se manifesta, você não consegue reconhecer que é ele. Não pode ser Deus. Deus não viria assim, Deus não faria assim. Como que nós tivéssemos que ensinar ao Senhor como que ele deveria vir, se manifestar, fazer, operar. Deus de repente está ali usando a boca de um bêbado, caído no chão, para falar com você, mas você pensa assim: não pode ser Deus. Deus não iria usar um homem bêbado, caído no chão, para falar comigo. Esse é o grande problema. Muitas vezes, talvez você olhe e diga assim: não, Deus, sabe, aquelas pessoas que precisam que o pastor ou quem está ministrando, sabe, diga assim: olha, ei, você aí, assim diz o Senhor para você, porque ela não está conseguindo reconhecer a voz de Deus através do pastor que está ministrando. A verdadeira adoração reconhece a quem deve dar glória. A glória é para Ele, por causa dEle. Muitas vezes as pessoas não reconhecem que é Jesus, porque Jesus, ele age numa dimensão diferente da nossa. A dimensão de Jesus é uma dimensão de glória, é uma dimensão de poder, é uma dimensão de maravilha, é uma dimensão do reino espiritual, não é uma dimensão do reino físico, não é como nós enxergamos, não é como nós vemos, não é como nós esperamos, é como Ele se manifesta, é como Ele faz, da maneira dEle, como Ele quer, no momento que Ele quer. E aí você precisa estar o quê? Adorando ao Senhor e dando glória a Ele. Senhor, eu te dou glória porque eu estou doente, eu te dou glória porque eu estou saudável, eu te dou glória porque eu tenho que comer, eu te dou glória porque eu não tenho que comer. Não importa, Senhor, glórias ao teu nome. E aí você vai ver, você vai reconhecer que Ele é Deus da tua vida. Porque para muita gente Deus só é Deus quando tudo está funcionando bem. Infelizmente. Então deixa eu te falar uma coisa. Deixa Ele mexer com o seu mundo, sacudir o seu barco, para você ter a experiência que você deseja ter com o Senhor. Em nome de Jesus. O que acontece é que as pessoas estão tão ocupadas no que elas fazem, que elas não conseguem dar glória a Deus. E há muita gente assim, infelizmente.
Muita gente. Eu vivo a minha vida com Deus fora do processo. Ela está tão ocupada, eu não tenho nem tempo. Me desculpa, Senhor, mas eu não tenho nem tempo para o Senhor. Muito menos para me envolver com negócio de igreja. Mas pastor, ninguém fala isso. Não. As pessoas não falam isso, porque elas creem em Deus, mas elas agem exatamente assim. O que determina a nossa vida não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Sua atitude que vai demonstrar realmente a sua adoração. Amém? E muitas pessoas estão assim, tão ocupadas no que elas fazem, que elas não conseguem reconhecer e dar glória a Deus. E interessante que Jesus está pé na praia e pergunta para eles o seguinte: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? O texto diz que eles não reconheceram a voz dele. E hoje eu conheço muitos crentes que não conseguem ouvir Deus falar com eles. Ou se conseguem ouvir Deus falar com eles, se fazem de surdo. Você tem alguma coisa aí para mim, meu filho? É Deus que está falando comigo? Será que é Deus? É Deus que está falando comigo? Sabe aquela pessoa que diz assim: Deus não me daria isso, Deus não me pediria isso, Deus não falaria assim comigo? A gente faz uma imagem de Deus assim, bem romântica, né? Deus me ama, então quem ama não quer o mal de ninguém, das pessoas que Ele ama. Não é verdade? Quem ama nunca vai bater no seu filho, nunca vai disciplinar. Quem ama é assim. Então a gente faz uma imagem de Deus assim muito romântica, romantizada. Por isso que há pessoas que dizem assim: a igreja não ama. É melhor não estar na igreja, porque a igreja não ama as pessoas. Porque na cabeça dele é isso. A ideia de Deus dele é um Deus romântico, um Deus que não, Deus me ama do jeito que eu sou. Deus me ama do jeito que eu faço. Deus me ama, sabe? Deus me ama assim, pastor. E a igreja quer dizer para mim que Deus não me ama. Nunca a igreja vai dizer que Deus não te ama. A igreja sempre vai dizer que Deus ama você, mas Ele quer transformar você com o amor dEle. E na hora que você diz que Ele te ama, você não o ama, porque você não permite que o amor dEle transforme a sua vida, mude a sua vida. Então muitas vezes quando a pessoa diz assim: eu amo a Deus, se você ama a Deus, permita que o amor dEle transforme a sua vida. E interessante, irmãos, que quando a gente olha essa pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Na verdade, toda vez que Jesus pergunta, tá, alguma coisa, você vê uma pergunta do Senhor, é uma pergunta retórica. Por quê? Ele sabe, Ele é onisciente. Ele não está perguntando para Ele saber a sua resposta. Ele está perguntando para levar você a refletir. Adão, aonde você está? Ué, o Senhor não sabia onde que estava Adão? Claro que Ele sabia. Pergunta a Caim: Caim, onde está o teu irmão? Aí Caim, e Deus sabe já o que aconteceu. Quando Deus te pergunta algo, é uma pergunta retórica, é para você refletir, examinar. A Bíblia diz: tem alguma coisa difícil para Deus? Quando Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, poderão esses ossos aqui reviverem? Ezequiel fala para Deus: Deus, eu não sei. Ezequiel, você não me conhece? Quando ele fala para os discípulos: tem alguma coisa para comer? Porque ele sabia que os discípulos passaram a noite toda
pescando, fazendo o que ele não mandou fazer, não estavam fazendo segundo a direção dele. E ele pergunta para os discípulos entenderem o seguinte: não adianta a gente fazer nada fora da direção de Deus, porque nós vamos nos dar mal. No final, o resultado é -0. Tem isso? É desse jeito. E aí você olha como que as coisas acontecem na nossa sociedade. Tem muita gente trabalhando muito e nada está funcionando. De repente está todo mundo dentro do barco balançando junto e olhando. E aí alguém dentro do barco olha e diz assim: ei, meus irmãos, é Jesus. Quem é esse que fala lá dentro do barco? Quem é esse que reconhece? É João. João, discípulo amado. Porque só reconhece a voz do Deus verdadeiro quem é um verdadeiro adorador. Havia um adorador dentro do barco. O verdadeiro adorador conhece a voz do seu Senhor, daquele que ele se prostra, daquele que ele, ama, daquele que ele serve, daquele que ele se submete. Por que João reconheceria Jesus dentre todos os outros discípulos do barco? É uma resposta simples: porque João era um verdadeiro adorador, meu irmão. Ele era um verdadeiro adorador. Se você quiser saber onde Jesus está, não procure no meio de pessoas com cara de morto, com cara de derrotados, sepultados, religiosamente extasiados, que não louvam a Deus, que não têm uma vida santa diante de Deus. Não procure no meio dessas pessoas. Procure no meio de verdadeiros adoradores, e você vai encontrar Jesus. Aleluia! O verdadeiro adorador. Você vê muitas vezes na igreja, eu falo aqui de vez em quando, né? Tem gente que está na igreja, está um momento do louvor, o troço está violento, e você olha para determinadas pessoas. Eu entendo isso na vida de alguém, irmão, que ainda não teve um encontro transformador com o Senhor. Mas quem já teve um encontro com Jesus e está louvando ao Senhor, sabe? E o troço está pegando fogo e ele está ali. Graças a Deus, eu já ensinei até para o povo que ministra: não olha não para a congregação, porque os seus olhos vão parar em pessoas que não estão de jeito nenhum se manifestando de forma alguma. Aí a pessoa pode dizer assim: mas pastor, a pessoa não está manifestando, mas Deus conhece o coração dela, se ela está ou não. Mas meu irmão, o que está dentro de nós se manifesta. Não tem como não. Não tem como não. Eu estou na presença dele. E eu estou louvando, adorando o nome dele. Não tem como não. Não tem como você falar para mim que a coisa não funciona. Não funciona se eu não quiser. Não funciona se eu não obedecer. Não funciona se eu não me entregar. Não funciona se eu não me submeter. Mas quando eu saio, quando eu entro e sempre estou ali naquela cadeira louvando a Deus, eu não estou pensando em mais nada. Eu estou me entregando na adoração ao Senhor, no louvor ao Senhor, agradecendo a Deus, glorificando ao Senhor em cada frase das músicas que são ministradas para a glória do nome do Senhor Jesus. Então você quer encontrar um verdadeiro adorador, irmão? Você quer encontrar Jesus? Você tem que estar junto de pessoas assim, pessoas que realmente buscam ter uma vida santa, de adoração, de comunhão, de entrega ao Senhor, para a glória do nome do Senhor. E eu pergunto aqui nessa noite: tem algum adorador nessa casa aqui? Tem, irmão? Então fala para o teu irmão: irmão, eu sou um adorador, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não louvo a Deus só quando as coisas estão boas, não. Eu louvo a Deus quando as coisas estão más. Amém? Amém? Eu não louvo a Deus só quando eu estou na saúde, não. Quando eu estou doente, eu estou louvando a Deus também.
Eu louvo a Deus quando as coisas, sabe, quando eu não tenho nada, eu continuo louvando a Deus. Quando eu tenho alguma coisa, eu continuo louvando a Deus. Eu continuo louvando ao Senhor. Sinto bem ou não, eu estou louvando o nome do Senhor. Ei, meu irmão, eu sou um adorador. Sempre tem um adorador na casa. Procure esse adorador. Onde tiver um adorador, Jesus estará ali. Onde tiver um verdadeiro adorador, Jesus vai estar ali. Em nome do Senhor. Aleluia. Sempre que tem um adorador no barco, haverá glória. Meu irmão, se há alguém que ainda não adora o Senhor, que não é um verdadeiro adorador, eu espero que você esteja sentado do lado de um que seja verdadeiro adorador. Deus ama o adorador, irmão. Deus ama. Por que, pastor? A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Amém? E você está louvando a Deus. Quando você é adorador, você não precisa se perguntar se Deus está com você. Você sente, você percebe. Deus habita no meio do louvor. Deus habita na sua expressão. Deus habita na sua atitude. Deus, querido, existe. Deus está ali quando você bate palmas para Ele. Deus está ali em cada lágrima que cai dos seus olhos. Deus está presente, Deus está lá. Ele está ali quando você está na prisão. Ele está ali quando você está liberto. Ele está ali quando você está na luta. Deus está ali quando você está no hospital. Deus está ali quando você está na crise. Deus está ali. Por quê, pastor? Porque você é um verdadeiro, uma verdadeira adorador do Senhor. Então Deus vai estar ali, não importa, Deus está com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou um verdadeiro adorador. Aleluia. Diga para 3 pessoas aí: eu sou um adorador. Diga para 3, para 4, para 5, para 6. Diga: eu sou um verdadeiro adorador. Eu sou um adorador. A minha alma engrandece ao Senhor. Aleluia.